Boa noite para todos que estão conosco aqui ao vivo pelo YouTube, pela Rota, acompanhando a nossa largada para o nosso curso de reta final de um concurso super esperado. O nosso concurso para analista jurídico do Ministério Público de São Paulo. Então seja muito bem-vindo para cada um de vocês. Daniel, o que a gente vai fazer hoje? Hoje é estudo estratégico, vou falar com vocês sobre a disciplina de constitucional. Mas antes disso, é muito importante trazer aqui algumas informações sobre esse concurso. Daniel, quando é que foi o último? O último em 2018. Já tem aí 7 anos. Daniel, por que tanto tempo de uma prova para outra? Por causa da pandemia. Nós tivemos a pandemia no meio do caminho e, com isso, houve suspensão do prazo de validade do concurso público. E aí parou e agora está chegando ao final. Agora, no mês de setembro, é que vence esse concurso de 2018. E, com isso, nós tivemos um grupo gigantesco de nomeações. Quando a prova foi feita, quando o edital saiu em 2018, foi quando a gente começou o meu curso. Lembra que a gente estava no estúdio laranja, estou aqui agora no amarelo com vocês, eu estava no andar de cima no laranja com a nossa turma para analista jurídico do MP. Aquela multidão de alunos estudando, se preparando, era apenas, qual a quantidade de vagas? Só 60 vagas. No entanto, quando a gente olha agora em 2025, o histórico de nomeações desse concurso foram quase 1.300 nomeações de um concurso que era de 60 vagas, mais formação de cadastro de reserva. Por isso, esse é um dos concursos mais desejados da área jurídica, por causa de uma ótima remuneração inicial, que a gente está falando aqui de uma remuneração quase a R$14 mil bruta inicial, tá bom? E pela quantidade de nomeações, essa é a nossa porta giratória, porque nós temos muitos cargos de analista e muitos entram como analista e já estão de olho no próximo concurso. Já estão de olho, muitos deles, eu quero ser promotor. Então ele vai concentrar os estudos para ser promotor, ele passa na prova de promotor depois, ele sai e o cargo fica vago. Fora que os cargos também ficam vagos por aposentadoria. O MP de São Paulo é um órgão já antigo, onde eu tenho vários profissionais já na fase final de suas carreiras e querem sair, vão se aposentar e com isso mais cargos vagos. Para você ter uma ideia, embora o edital de agora seja apenas para a formação de cadastro de reserva, nós já temos 900 cargos vagos de analista jurídico do MP de São Paulo. Agora já tem 900, fora aqueles que irão vagar ao longo dos próximos 4 anos. Então nós estamos diante de uma possibilidade ainda maior do que de 1.300 nomeações que nós tivemos no concurso passado. É uma oportunidade ímpar, até porque ser aprovado nesse concurso público eu tenho como limites mais brandos que de outros. Talvez você tenha feito recentemente a prova de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não foi? Tem ali, nós tínhamos 400 vagas, só que da primeira fase para a segunda fase eu tinha um limite, eu tinha um freio a respeito, de quantos iriam para a segunda fase. Aqui eu não tenho freio, não tenho freio de quantidade, eu tenho freio de nota, mas não de quantidade. Assim, o número de aprovados pode ser altíssimo, e aí eu vou ter a minha ordem de classificação para poder depois cuidar ali das nomeações. Tudo bem? Bom, eu vou mostrar para vocês agora os pontos principais ali do concurso rapidinho e vou entrar com vocês na disciplina de constitucional para fazer uma estratégia de estudos. E já que estou falando de estratégia, nós preparamos para vocês um e-book muito legal que está disponível, vai aparecer o link aqui para vocês no nosso chat do YouTube, para você baixar, para você se preparar. Esse e-book ele vai trazer as informações principais do concurso, mas vai trazer também um planner de estudos. Então eu preparei para vocês, muitos me perguntam, como que eu me preparo, como é que eu estudo? Veja, planner, ele varia muito de cada um, do seu tempo, da sua realidade. Mas eu tentei criar um básico para você olhar e moldar conforme a sua disponibilidade de tempo. Por esse e-book, eu coloquei a data de hoje, para quem está vendo ao vivo, terça-feira, tá? Hoje até confirmar que a nossa data é 24, amanhã é aniversário da minha mamãe, 70 anos da minha mamãe, dia 25 de junho. Então, olhando para o dia 24, colocando ali 83 dias, 82 dias que nós temos até a prova. Hoje eu coloquei que é o dia de você organizar os seus estudos, de começar a criar, então, esse planner. E aí, a partir de amanhã, já estudos.
Então, de segunda a sexta, eu coloquei para vocês estudos de 3 disciplinas. 2 disciplinas fortes, de acordo com o seu tempo. O que é a disciplina forte? É a disciplina que tenha de 8 a 12 questões. Daqui a pouquinho a gente até está no e-book para vocês já. Se você não viu a nossa live, no e-book tem essa informação. Direito constitucional tem 10 questões, direito administrativo tem 8 questões, difusos tem 12, penal 12, processual penal 12. Então, essas disciplinas com maior quantidade de questões, você vai separar 2 por dia. E deixa uma disciplina por dia, tá bom? Daquelas que são 2 a 4 questões. Então, empresarial, humanos, deixa eu ver o que mais estava ali com pouca quantidade, não é? Atualidades, também nós temos informática com poucas questões, então essas você vai colocar aqui só uma por dia e 2 disciplinas por dia daquelas mais pesadas, isso de segunda a sexta. Quando chegar no sábado é dia de treino, sábado é dia de treinar questões, então você vai pegar questões das provas passadas, da VUNESP, tá bom? Também para nível superior, aplicando o conteúdo em especial da semana, você pode ir lá filtrar treinando essas questões. E aí, no domingo, é uma revisão mais rápida. Domingo é hora de rever o que você colocou em destaque daquilo que você estudou durante a semana e aquilo que você errou nas questões, para aprender com os erros. E vai voar, certo? E esse é um planner para aluno e para não aluno, que aqui no YouTube tem um monte também que ainda não é nosso aluno, tá lá para você se organizar. Agora, para os nossos alunos, tem que ter um cuidado também com as nossas aulas. Então, as nossas aulas, como é que elas são formadas? Você tem um conhecer, você vai ver qual que é a disciplina, qual que é o tema daquela aula, tá bom? Tem um conhecer, que é a videoaula conosco, com os professores do meu curso, comigo, Daniel, e com todo o nosso timaço de professores para o concurso público jornalista jurídico do MP de São Paulo. Depois, acabou a videoaula, tem questões para treinar também rapidinho, você clica ali, faz um treino de 4, 5 questões bem rapidinho, tá? E em algumas aulas nós teremos também material complementar para poder te ajudar a aprofundar os estudos, certo? E isso ao longo da nossa caminhada até chegar lá no mês de setembro e você arrasar na prova de primeira fase. Bom, falei bastante, agora é hora de darmos uma olhada rápida sobre a prova e olhar direito constitucional. Vamos lá. Banca organizadora VUNESP. Quando a gente fala em VUNESP, qual é o cuidado? A VUNESP ela ficou muito conhecida por ser uma banca cara crachá, não é? Era uma banca de enunciados curtos, diretos, onde as alternativas nas disciplinas jurídicas seriam alternativas, Ctrl+C, Ctrl+V da legislação. Essa história mudou, tá bom? Essa história aqui é a velha VUNESP. Hoje eu tenho uma VUNESP 2.0. A VUNESP 2.0, ela absorveu parte de professores que eram da FGV. E com isso mudou um pouquinho do DNA da VUNESP. A VUNESP, ela começou a trazer mais situações, problemas, como acontece com a FGV. Então, os enunciados que eram assim, curtinhos, eles ampliaram de tamanho. E também a VUNESP passou a cobrar também jurisprudência. Então, cuidado quando a gente olha, até compartilhei na nossa comunidade no WhatsApp, quem não entrou ainda, entra aí no QR Code que aparece na sua tela. Nós tivemos lá atrás, 2018, uma prova que ainda era da VUNESP 1.0, tá? Então, na VUNESP 2.0, pode esperar sim a aparição de jurisprudência, em especial nos últimos 3 anos, tá? Jurisprudência do STF, em especial aquela formada pelos seus informativos, informada nos informativos, que é até redundante, não é? Também do STJ, tá bom? Aparecendo em sua prova, certo? E aí você vai ter que começar a treinar, tá? O seu tempo de resolução de questões. Por isso, o nosso curso de treino, que é aos sábados, ele é importantíssimo. Porque ali nós, professores, vamos mostrar para vocês quais os caminhos, quais as cautelas para poder ter segurança e encontrar a alternativa adequada daquela questão. Vai aprender técnicas, fugir de pegadinhas. Agora, sobre a prova. O nosso concurso de analista, ele é dividido em 2 fases ou 2 provas. Eu tenho a prova objetiva na primeira fase, que são 100 questões de múltipla escolha. O seu foco primário é a habilitação. Para você ser habilitado e ter condições de ir para a segunda fase, é só tirar 6. Ou seja, você tem que acertar 60% das 100 questões. Ou seja, você tem que acertar 60 questões no mínimo para ir para a segunda fase.
E aí nós temos aqui, em conhecimentos gerais, língua portuguesa, atualidades e informática. Então, língua portuguesa entra como disciplina forte, que eu falei para vocês, 2 por dia. Como o direito constitucional, né, com 10 questões, direito administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Também difusos e coletivos. Agora, as outras disciplinas, né, que eu posso colocar como aquela extra para cada dia de estudo, atualidades, informática, ECA, né, ECA até a cobrança dela na segunda fase é ainda maior. Então, ECA, depois direito empresarial, direitos humanos e direito eleitoral. Então, aqui eu tenho a distribuição das 100 questões, passando por todas as disciplinas da prova. No e-book tem todos esses dados também para vocês. E a segunda fase? De novo, para ser aprovado, tem que tirar 6. Então, tem que ter 60 pontos na segunda fase. Se você tirar pelo menos 6 na primeira e pelo menos 6 na segunda, você está aprovado. Você vai poder ser nomeado. Você já passa a ter a expectativa de ser nomeado. É claro que quanto mais alta for sua nota, você vai estar mais nas cabeças e logo a nomeação acontece mais rápido. Redações técnicas. São 2 redações. A primeira redação, coloquei ali embaixo para vocês, sobre direito penal ou direito processual penal. Já a segunda redação vai ser sobre direitos difusos e coletivos ou processual civil. Então, redação só sobre isso. E as questões? Nós temos 5 questões. Cada questão, né, sobre as demais disciplinas que não foram questionadas as redações. Então, direito constitucional, direito civil, não é? Direito empresarial, a ECA, entre as outras disciplinas que nós temos, tá bom? Vão entrar aqui, certo? Então, vimos rapidinho. Agora sobre o conteúdo de constitucional. Eu vou falar com vocês, né, de uma forma sintética, coloquei aqui 16 pontos de constitucional, e eu vou mostrando quais são os temas mais importantes para você dar prioridade nos seus estudos, porque às vezes a gente quer estudar de rabo, né, de cabo a rabo o conteúdo, e aí às vezes eu me perco na caminhada, e aquilo que era importantíssimo eu não estudei, e aquilo que não era tão importante eu estudei, e isso vai fazer impacto na sua prova. Então eu tenho que te mostrar o que é mais importante, o que costuma ser perguntado sobre, né, aquele item, para você ter mais organização, colocar um asterisco para dar prioridade ao estudar e ao escolher questões para poder treinar. Então vamos lá. Classificação da Constituição, né? Como, por exemplo, rígida a nossa Constituição, promulgada, entre outros pontos. É tema principal? Não, não é tema principal. Pode cair? Pode. Tudo que está no quadro pode cair, mas não é tema principal. Princípios fundamentais para a primeira fase? Não é tão comum, mas se cair, atenção para o artigo 3º, que são os objetivos do Estado brasileiro. Direitos individuais e coletivos, fortíssimo, fortíssimo. Aqui eu estou falando com vocês do artigo 5º da Constituição Federal, sobre liberdades. Aqui um cuidado com liberdade religiosa, com liberdade de associação, com liberdade de reunião, com a proteção à intimidade, a casa sendo um asilo inviolável. Cuidado com crimes, crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis. Cuidado com penas, quais temas possíveis, quais são as penas proibidas. Depois, remédios, também muito importante. Os remédios constitucionais vão cuidar de violações a direitos. Aqui eu tenho como destaque para a prova mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, embora tenhamos também habeas corpus, habeas data. Então pode esperar uma situação, um problema, onde apresente uma violação ao direito, vai perguntar qual é o remédio para aquele caso. Direitos sociais, falando em MP, que tem uma atuação, né, na proteção de direitos difusos e coletivos, também interessante, nos direitos sociais. Não colocaria entre os principais, tá?
mas também é um tema bom, não é fortíssimo como os que eu estou marcando com vocês, mas é um tema bom. Nacionalidade. Vunesp gosta de perguntar sobre nacionalidade em direito constitucional. Em nacionalidade, cuidado. Sobre quem é brasileiro nato e como que alguém pode se naturalizar brasileiro. Cuidado com as distinções entre natos e naturalizados. E também com a perda da nacionalidade brasileira. Quando que um brasileiro vai perder a nacionalidade? Direitos políticos para a prova, né? Até porque é a base do direito eleitoral, também é um tema forte. Pode cair como questão de constitucional mesmo, como pode cair lá em eleitoral. Aqui, cuidado com as condições de elegibilidade. A idade mínima para ser candidato, 18, 21, 30, 35 anos, tá? Isso sempre aparece. Também inelegibilidades. Em especial, a inelegibilidade reflexa ou pelo parentesco, o parente do chefe do Poder Executivo, lá do artigo 14, parágrafo 7º. Organização do Estado, também tema forte. Nesse caso, em especial, as competências privativas da União para legislar. Artigo 22, cuidado com a intervenção federal, intervenção estadual. Entraria a administração pública aqui, mas a administração pública a gente deixa para direito administrativo para você estudar. Tá? Que aí já está até anotado aqui embaixo. Na administração pública, embora você vá estudar em direito administrativo, né, pode tomar um cuidado com a remuneração dos agentes públicos, teto remuneratório, exceção ao teto, acumulação de cargos. Também com a estabilidade do servidor, são pontos bons. Poder legislativo não é um dos pontos principais, dos mais fortes para a prova do MP, mas o que costuma cair sobre o poder legislativo? Imunidades parlamentares. A imunidade formal e imunidade material. Na formal, a gente vai discutir sobre deputado federal, senador, deputado estadual, eles podem se tornar réus em ações penais? Né? E aí, se tornou, tem como parar a ação? Deputado federal, estadual, senador, eles podem ser presos, né, de forma processual, cautelar, ou seja, aquela prisão preventiva é possível para eles? Então, aqui é um ponto ótimo para quem prova. Depois, a imunidade material, a proteção para a fala, para o voto, para a palavra do parlamentar. Será que ele pode ser responsabilizado civil e penalmente pela sua fala? Tá bom? Então, imunidades. Processo legislativo. Para o MP, não é tão comum, embora a Vunesp goste de perguntar. Tá? Sobre o processo legislativo, o processo de emenda à Constituição, medida provisória, tá bom? Então, lá no artigo 60, artigo 62. Poder Executivo, colocaria como destaque eleição, atribuição e crimes. Então eu quero saber sobre crime comum, natureza penal, crime de responsabilidade do presidente, do governador, do prefeito. Será que o presidente pode ser preso durante o mandato? E o governador e o prefeito, tá bom? Então, pontos interessantes. Poder judiciário pode aparecer em prova.
Sobre o Poder Judiciário, forte aqui. O que pode aparecer em especial? Competências do Supremo, súmula vinculante, a reclamação quando uma súmula vinculante for violada, CNJ, tá? Conselho Nacional de Justiça. Funções essenciais da Justiça, fortíssimo. É o tema que colocaria, né, como fato na prova de vocês, uma certeza que teria uma questão na prova de vocês, já que a prova é sobre MP. Então, o Ministério Público, ele é uma das funções essenciais da Justiça. Sobre o MP, muita atenção sobre a sua organização, quem é o seu chefe, sobre a autonomia financeira do Ministério Público. Tem cara de VUNESP em prova. Autonomia financeira, eu estou falando o direito do Ministério Público em fazer a sua proposta orçamentária com base nos parâmetros da LDO. Tá bom? Então isso tem cara de prova. O que acontece se o MP não respeitar o prazo, não enviar dentro do prazo que estava previsto, qual é a consequência? Ordem social, também tema muito importante, aqui envolvendo, em especial, saúde, educação e indígenas. Pode parecer uma coisa do meio ambiente? Pode, mas aí vocês já vão ter direito ambiental lá em direitos difusos coletivos. E o item 16, não é? Conversa com 14, também certeza que daqui vem de uma a duas questões na sua prova sobre a Lei Orgânica Nacional e Estadual. Nesse caso, a minha sugestão é sempre, olhe a Lei Orgânica do Ministério Público, certo? A Lei Orgânica do Ministério Público, vamos pegar a nacional e depois é só observar como que eu adequo ela para a estadual. Mas a minha base é a nacional, depois adequando a estadual. Aqui basta uma leitura fria, lei seca, tá? É lei seca aqui, aqui não, a gente não vai discutir jurisprudência, vai ser a lei seca. Beleza, Daniel, quando você fala do item 14, funções essenciais, você falou ali do MP, autonomia, tudo mais, tem outro item que pode aparecer pra gente sobre o Ministério Público? Tem, claro. O Conselho Nacional do Ministério Público. Assim como a gente tem o CNJ no âmbito do Poder Judiciário, eu tenho o Conselho Nacional do MP no nosso âmbito aplicado ao Ministério Público. A gente teve atuação, teve o caso até do Deltan Dallagnol envolvendo o CNMP, então por isso também forte de aparecer na sua prova. Tá, aqui já dei prioridade para vocês. Mostrei um pouquinho do que esperar, quais são as mais importantes, só que agora eu tenho um outro ponto. Eu quero mostrar para vocês uma questão recente da VUNESP, cobrando direito constitucional, uma questão ali pesadinha, para a gente poder ver o que espera, o que pode vir para nós na nossa prova de analista jurídico do MP de São Paulo. Então vamos lá. Considere que norma presente no Estatuto dos Servidores Públicos Civis de determinado município brasileiro estabelece prazos diferentes para a concessão de licença adotante e licença gestante, bem como não fixa as condições para afastamento dos servidores públicos que exercem a monoparentalidade, com base na situação hipotética e na jurisprudência do Supremo. Veja, na prova de vocês, a minha expectativa é que em algo de 15, 10, vamos baixar um pouquinho, de 10 a 20% das questões de direito cobrem jurisprudência, coisa que a VUNESP não fazia lá atrás. Então eu fiz questão de trazer para vocês agora uma questão da VUNESP cobrando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para mostrar que é possível. É uma questão de 2025. Que cobra uma jurisprudência do ano passado, de 2024, do Supremo. Então, o caso é o seguinte. Eu tenho um casal de servidores, mas eu estou falando aqui no meu exemplo, de um casal que ele é do mesmo sexo. Os dois são do mesmo sexo.
Ou eu estou diante de apenas um pai ou uma mãe, então eu estou falando aqui, não é, de quem é mãe solo, quem é pai solo e é servidor. Como que fica a questão de licença nesse caso? A licença gestante, a licença adotante. E aí vamos às alternativas. A norma, então só voltando aqui o enunciado. Então nós temos uma norma no Estatuto dos Servidores Públicos Civis de um estado brasileiro, de um município brasileiro, que traz prazos diferentes para a licença adotante e licença gestante. Tá bom, então tem prazos diferentes e não fixa as condições para afastamento dos servidores exercerem a monoparentalidade. Tá? Item A. Essa norma ela é considerada constitucional na parte que estabelece prazo diferenciado para a licença adotante na hipótese de a criança ter mais de 5 anos no ato da adoção. B. Não haverá direito ao afastamento do servidor público em caso de monoparentalidade, pois cabe ao legislador definir as condições para o gozo de licença por agentes públicos estatutários. C. Caso a adoção seja feita por duas servidoras públicas que convivam em união estável, ambas poderão gozar do direito à licença remunerada pelo prazo equivalente ao da licença adotante, sob pena de violação ao princípio da isonomia. D. Caso a adoção seja feita por duas servidoras públicas que convivam em união estável, ambas poderão usufruir da licença remunerada, desde que uma goze da licença adotante e a outra desfrute do afastamento equivalente à licença paternidade. E. Os prazos para licença adotante e licença maternidade não poderão ser distintos, salvo servidora pública se for servidora pública temporária ou ocupante de cargo em comissão, hipótese em que o gozo do benefício depende de prévia autorização legislativa. E aí? Viram a questão? Difícil, não é? Porque é uma questão que não tem fundamento expresso na Constituição Federal, é uma questão que vai exigir interpretação, e nesse caso, Daniel, como que poderia, né, buscar a interpretação do STF? O STF vai olhar para o nosso capítulo de família, lá na ordem social da Constituição Federal, e vai pensar que eu tenho que proteger a unidade familiar. Então eu tenho que atuar de uma forma proporcional. Se eu estou diante, vou até falando aqui alguns casos, se eu estou diante de um casal formado, né, por pessoas do mesmo sexo, uma união estável de pessoas do mesmo sexo, o que vai acontecer é uma servidora, ela tem direito a tirar o que seria a licença maternidade, que é o prazo extenso, e a sua companheira usaria o prazo que hoje é de licença paternidade, mas só uma delas é que teria aquele prazo maior da licença maternidade. O outro ponto é o STF discutindo sobre adoção e maternidade. O que acontece é que várias leis colocavam de uma forma distinta de prazo. Então a maternidade um prazo longo, mas a adoção um prazo super enxuto. E aí? Nesse caso, simplesmente pelo fato do bebê não ter sido gerado no ventre da servidora, quer dizer que o prazo vai ser diferente? Que a adoção merece um prazo muito menor do que seria, né, do bebê sendo gerado pela própria servidora? Faz sentido isso? Naquilo que eu quero proteger a unidade familiar? Pois é. Bom, você está querendo saber a resposta, não é? Ah, eu vou te contar qual a resposta, mas eu vou contar lá na nossa comunidade no WhatsApp, vou mandar lá depois para vocês a questão, vou colocar o fundamento, vou colocar para vocês, né, qual o julgado do STF e link para o julgado do STF para vocês poderem estudar. Vou deixar vocês agora com um gostinho, não é, de quero descobrir e eu compartilho lá com vocês. Qualquer dúvida que você tenha, você também pode entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram, no @danlamounier, tá bom? Manda mensagem por lá, eu converso com vocês e vou te ajudando ao longo dessa caminhada da preparação. Porque para ter sucesso, num prazo curto como esse que nós temos 83 dias, mas o tempo passa voando. Para ter sucesso, vai ter que ter organização, vai ter que ter muita disciplina e resiliência ao longo desse período. Porque cada dia conta na sua preparação, mas estudar de forma organizada é ainda mais importante. Porque nada adianta falar, eu tenho 10 horas para estudar por dia, e estudar tudo errado, tá bom? Às vezes, aquele que tem 1 hora por dia, que tem 40 minutos por dia, acaba tendo um rendimento maior do que aquele que tinha 10. Mas é porque soube estudar como organizar, como treinar, como rever o conteúdo para poder atingir o sucesso da aprovação.
Agora eu deixo vocês com os nossos professores, o resto do nosso time, para poder apresentar também quais são os pontos principais de cada disciplina. Hoje, vocês terão ainda com o professor Sérgio Gabriel, que vai falar sobre comercial empresarial, e a professora Luciane, não é isso? Ele está na minha programação com língua portuguesa. Claro, programação nossa sujeita a pequenas alterações, né, de professores ao longo da caminhada, mas agora é a hora de fazer os estudos estratégicos e já na semana que vem nós iremos começar com as aulas, tá bom? Ao vivo, aulas fresquinhas com vocês de preparação para a prova de analista de MP. E olha, aulas já com a VUNESP 2.0. Não é FCC, não é mais, né, falar em FGV, agora é VUNESP, cara de VUNESP, né, focinho de VUNESP, para que você consiga ter o melhor rendimento possível. E a professora Luciane, de língua portuguesa, ela vai falar para você como que é diferente uma prova nas questões de língua portuguesa feita pela VUNESP, feita pela FCC, feita pela FGV e feita por Sebrasp. Língua portuguesa não é a mesma coisa em prova. Então fique ligado, porque você vai aprender já, né, os principais elementos, as dicas para chegar na prova com alto rendimento, para ter uma alta performance e conseguir estar lá entre os primeiros colocados nessa prova. Vamos juntos? Preparado aí? Então bora! Um beijo, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.